Bom dia, meus queridos. Aqui é o professor Roberto. De redação. Tudo bem com vocês? Lembrando que a presença de vocês será contabilizada no diário mediante a visualização e o comentário individual no canal da escola no YouTube, ok? Não se esqueçam. Então hoje é a primeira aula de redação referente ao terceiro bimestre, o livro número 3, das páginas 63 a 68, 11 de agosto de 2020. Então, nesta aula, veremos biografia e relatos históricos. Uma mensagem. O milagre da vida é escrever sua história, tendo a certeza que você deixou sua biografia gravada no coração de alguém. Então, cada um de nós devemos deixar gravado no coração das pessoas a nossa biografia. E isso é o milagre da vida. É você dar um bom testemunho. Ok? Biografia é um gênero não ficcional que tem como objetivo relatar a vida de uma pessoa que sobressaiu de algum modo na sociedade. Então, a palavra bio significa vida, grafia, escrita, ou ato de escrever. Então, a biografia ela é um gênero não ficcional, ou seja, você não vai inventar qualquer coisa ou criar qualquer coisa, mas sim relatar a vida de uma pessoa que se destacou de algum modo na sociedade. A história real da vida da pessoa biografada, ok? O autor da biografia, ele data e organiza cronologicamente os eventos relevantes da vida do biografado. Geralmente é publicada na forma de livro. Então, toda a biografia, ela necessita ser organizada de modo cronológico, datando os eventos relevantes da vida do biografado, ok? A escrita de uma biografia demanda um trabalho investigativo, semelhante ao de uma reportagem. Esse gênero também permite conhecer melhor a época e o lugar
em que o biografado viveu. Então, toda biografia é importante registrar a época e o lugar onde essa pessoa viveu. E quais são as características de uma biografia? Então, nós sabemos que a biografia ela é um gênero narrativo que você vai narrar fatos relevantes da vida do biografado, né? É um texto narrado em terceira pessoa. A ordem cronológica dos fatos é um conjunto de informações sobre a vida do biografado, relato de fatos marcantes da vida do biografado, uso de pronomes pessoais e possessivos, uso de marcadores temporais, predomínio de verbos no pretérito, ou seja, no passado, pode ser o pretérito perfeito ou imperfeito, e verossimilhança dos fatos narrados, ou seja, a verdade dos fatos narrados. Você não vai narrar um fato que não seja verdadeiro. Então, quando eu falo marcadores temporais, é você utilizar aquela expressão na infância, na adolescência, naquela época e assim sucessivamente. Biografia versus autobiografia. Uma personalidade pública pode decidir contar sua vida por si mesma. Nesse caso, não teremos uma biografia, e sim uma autobiografia. Então, a autobiografia é quando você se dispõe a contar a sua própria vida, tá? Se eu pedir para vocês fazer uma autobiografia da vida de vocês, então vocês vão relatar fatos importantes da sua vida, ok? Além do fato de a autobiografia ser composta na primeira pessoa, o ponto de vista é mais pessoal que o da biografia. Até porque é a pessoa própria que irá registrar, contar a sua história. Autobiografia em gêneros digitais. Nós temos vários exemplos. Os blogs, as redes sociais, as vídeos stories. Então, quando você vai pesquisar em blogs, essas outras redes sociais,
você poderá encontrar várias autobiografias de pessoas relatando sobre a sua própria vida. Ambas são gêneros literários narrativos. Então nós temos o Diário de Anne Frank, que ela é uma autobiografia, tá? É um exemplo. Perfil biográfico é um gênero discursivo, curto, que relata sucintamente a vida de uma personalidade pública, circula de forma autônoma ou integrando um outro gênero. A brevidade do perfil biográfico está relacionada aos suportes e contextos em que circula, voltados a leitores que buscam informações rápidas sobre a pessoa biografada. Então, muitas vezes nós encontramos perfil biográfico de pessoas famosas, públicas, em sites, revistas, blogs, né? E até mesmo em jornais, né? Então, exemplo: perfil de uma personalidade pública em uma revista, jornal, site ou blog. É um breve perfil do entrevistado na introdução de uma entrevista. Outro exemplo: perfis de personalidades históricas em almanaques, obras didáticas, enciclopédias e portais voltados a estudantes. Outro exemplo: perfil biográfico do autor na contracapa ou na orelha de um livro. Outro exemplo: linha do tempo com perfil biográfico do artista em uma exposição de arte. Então, o perfil biográfico, na realidade, é um resumo da vida, né? Das pessoas públicas e que fez parte da história de um artista, tá? Estrutura e linguagem da biografia e do perfil biográfico. Geralmente se organizam em ordem cronológica, como já foi falado, né? Os verbos em geral são flexionados na terceira pessoa. Podem empregar o presente histórico, né? Se ele tiver a pessoa, lógico, o entrevistado, ele está vivo, então você pode relatar algo importante
da vida dele no presente. Trazem referências temporais para contextualizar onde e quando as ações ocorreram. A sequência cronológica se dá com palavras e expressões que sinalizam a passagem do tempo e que também contribuem para a coesão textual. Relato histórico. É um gênero narrativo que traz informações sobre os acontecimentos do passado e a experiência humana de um ponto de vista cronológico. Então, o relato histórico, relato significa ação ou efeito de relatar, e histórico é aquilo que está relacionado com a história, né? Os eventos, os acontecimentos passados. Então ela tem a função de narrar acontecimentos reais e relevantes que fazem ou fizeram parte da história de um povo. Eles podem ser puramente históricos ou parcial. É baseado em um documento, ou seja, não se trata de um relato sem fundamentos. Então ele fornece um grande valor de testemunho, segundo relatam os historiadores. Ok? Tipo de relato histórico. Nós temos o romance histórico, que é um gênero literário em que a narrativa ficcional se relaciona com fatos históricos. Então, a composição das personagens e dos cenários é feita de modo que estejam em concordância com documentos e dados históricos, oferecendo ao leitor uma noção da vida e dos costumes da época. Então, o romance histórico vocês irão ver muito dentro da literatura, né? As características do relato histórico. Ele procura responder como se gerou um acontecimento em etapas de ações sucessivas, conectadas por suas causas e consequências. Apresenta tempo e espaço como algo central para a composição da temática. Tempo, quando ocorreu, né? O espaço onde ocorreu. Divulga o conhecimento histórico, organiza-se em parágrafos, apresenta a citação de autoridades, fontes históricas, documentos, textos literários para a organização dos fatos. Possui um estilo impessoal para criar efeito de objetividade e veracidade.
Então, quando eu digo possui um estilo impessoal, ele possui um estilo anônimo, tá? Para criar o efeito objetivo e veraz. Apresenta verbos no eixo pretérito, ou seja, no passado, e utiliza-se ou faz uso de adjetivos. Utiliza-se de imagens, fotografias, tabelas para organizar, sistematizar e ampliar as informações. E emprega verbos de dizer para introduzir citações, fontes e opiniões sobre os fatos narrados. Professor, eu não sei o que é esse verbo de dizer. São os verbos de elocução, verbos de declaração, ou seja, verbos que apresentam a maneira pela qual alguém se expressa. Então, dizer, perguntar, responder, contestar, pedir, concordar, exclamar, exortar, ordenar e assim sucessivamente. Ok? Então esta foi a aula de hoje, tá? Da disciplina de redação. Eu gostaria que vocês respondessem as questões 1 e 2 do Praticando, da página 71, e enviar somente o gabarito para o meu PV dentro do período, ou seja, das 7h15 às 8h45. Então a presença de vocês vai contar o seguinte: vai contar uma aula da presença com os comentários que vocês vão deixar, e a outra presença vai ser computado de acordo com o envio, tá, do gabarito para o meu PV. Somente no período das 7h15 às 8h45, ok? Então, muito obrigado a todos por assistir esta aula. Recebam um forte abraço deste professor que vos fala. E bons estudos. Tchau, tchau.